Emprego ou projeto? É esta a pergunta à qual o próximo painel se propõe a responder e assim daremos continuidade ao tema bem-estar nas empresas. E para moderar este debate chamamos Helena Garrido. Olá, muito boa tarde, cá estou de novo. Depois de ouvirmos esta intervenção, nada justifica mais do que este painel, na prática, como conciliar a produtividade com a saúde num quadro em que a economia da felicidade, da qual sou fã, se afirma cada vez mais como uma área muito importante da economia. Para conversar e para partilhar a sua visão em relação a este aspecto do emprego ao projeto, o bem-estar nas empresas, conto com Ana Rita Martins, que é responsável de sustentabilidade da empresa de arquitetura Wood Halls e que vai estar connosco a partir de Londres, que esta empresa é uma empresa em Londres. Joana Rodrigues, diretora de arquitetura da Savills Portugal. Margarida Cardoso, que também vai estar connosco em Teams, que é responsável por Pessoas e Cultura da Philip Morris Internacional. A Marísia Jorge, que é diretora de Recursos Humanos do Pingo Doce. E a Marta Neves, administradora executiva da EGF e presidente da Comissão Executiva da Valor Sul. Bem-vindas. Há pouco o Rui Neves fez muitas brincadeiras com o facto de ter apenas um painel de homens. Nós, excepcionalmente, hoje não é excepcionalmente, é a segunda vez, temos um painel só de mulheres, podemos até não estar com o todos e todas, eles e elas. Bem-vindas. E eu vou começar pela Ana Rita Martins, que é arquiteta em Londres e é responsável de sustentabilidade de uma empresa de arquitetura em Londres, a Wood Halls, e começava por perguntar à Ana Rita qual a importância de melhorar o bem-estar, depois de termos ouvido o professor, eu sou péssima para nomes, o professor Gabriel Leite Mota, depois temos ouvido o professor Gabriel Leite Mota. Qual é que é a importância, na experiência que a Ana Rita tem, de melhorar a saúde e o bem-estar nas empresas? Obrigada, desde já agradeço o convite. Eu queria desde já explicar também que há muitos anos que estou baseada em Londres e por isso toda a minha parte profissional tem sido feita em inglês. O meu português está um pouco enferrujado, mas eu vou traduzindo à medida que vou falando. Algumas das palavras vão ser feitas em inglês porque faz todo o sentido, mas eu acho que é muito importante também tentar explicar o que se está a passar no mercado aqui do Reino Unido e como é que isso se pode aplicar então no mercado português. Sabemos que investir na saúde e bem-estar dos colaboradores tem o potencial de ajudar as empresas não só a reter os melhores talentos, mas também a aumentar os níveis de satisfação e, como foi explicado anteriormente, de felicidade dos funcionários. E vamos também começar que sabemos que os edifícios moldam a nossa saúde, as empresas e o nosso planeta. Por isso, quando somos arquitetos ou designers, está nas nossas mãos aumentar a saúde da força de trabalho com os nossos projetos, ajudar os nossos clientes a tornarem-se líderes do movimento de construção saudável e construir um edifício que seja resiliente a doenças ou mesmo pandemias futuras. Também sabemos que em países industrializados passamos 90% das nossas vidas num espaço interior e que as pesquisas científicas mostram que a produtividade, mesmo a função cognitiva, aumenta com fatores como a qualidade do ar interno ou mesmo da água. Por isso, concluímos que esta realidade de o building performance vai interagir diretamente com o human performance e que tem um impacto direto com o business performance. Em termos da nossa experiência, depois do Covid-19,
realmente houve um grande boom de interesse por parte das empresas, que são os nossos clientes, e que teve uma grande importância, não só nesta história do retorno ao escritório, mas também que as empresas querem destacar agora nos seus mercados altamente competitivos. Quando falamos do pilar social nos projetos, consideramos que as pessoas são o centro do projeto e também como é que irão utilizar o edifício depois de nós, como arquitetos, o entregarmos ao utilizador. Na Wood Halls nós temos uma metodologia que eu posso dividir em 3 passos. O primeiro, não só desenvolvemos um design com o ESG Framework, que foi bastante explicado hoje, que é o Environmental and Social Governance, e que se baseia em criar um projeto que não só tenha o menor impacto ambiental, mas também focado em contribuir para a comunidade e para a saúde mental e física dos seus utilizadores. Diria a Ana Rita que a importância, o bem-estar dos trabalhadores, o bem-estar dos colaboradores, contribui para o aumento da produtividade e para o desempenho da empresa, gerando na prática mais lucros. Certo, e isso é sem dúvida, Helena, porque o segundo passo que eu iria falar é chamado, nós utilizamos uma técnica de design chamada Evidence-Based Design. Significa que criamos ações com base científica e, neste sentido, tentar perceber que aspectos dos edifícios vão afetar ambientes e a saúde dos seus utilizadores e, por isso, esta parte que nós sabemos que os utilizadores de escritórios por ano inspiram 2 milhões de vezes dentro dos escritórios. Ou também sabemos que uma boa ventilação pode melhorar até quase 50% dos níveis de absenteísmo do staff. E por isso, ao saber esta parte toda a parte científica, podemos então não só explicar ao cliente o porquê deste investimento e também medir ao longo do projeto quais são os indicativos que vão investir na saúde do utilizador. Muito obrigada, Ana Rita. A Joana Rodrigues, que é da Savills, uma imobiliária, não é? Preocupada também com estas áreas. O que é interessante é existir uma diretora de arquitetura para uma empresa imobiliária, revelando que há aqui já outras preocupações quando alguém vai comprar um escritório ou comprar uma casa. Há essa preocupação cada vez maior com o bem-estar dos colaboradores? Há, sem dúvida. Nós realmente dentro da Savills, ou seja, mesmo sendo a área de arquitetura, nós desenvolvemos muito trabalho de workplace strategy, de change management, que está focado realmente nesta melhoria das condições dos escritórios, das condições, ou seja, o processo de change management, que ao fim e ao cabo é um processo de mudança, não é? Ou seja, quando estão a mudar de escritórios ou eventualmente a renovar os seus escritórios, não é? Mas não só, ou seja, nós sentimos que há aqui uma aposta muito forte no bem-estar das pessoas em geral, ou seja, mesmo em projetos, nós estamos envolvidos em outro tipo de projetos, de residencial, hoje falou-se também do building to rent, não é? que são mais áreas residencial para arrendamento, mesmo no industrial e logística, que é muito interessante de ver, não é? Que é uma intenção de melhorar aquilo que são as condições do espaço. Portanto, o espaço que é o espaço físico, não é? E porquê que identifica essa preocupação? É um pouco como a Ana Rita dizia, que aumenta a produtividade, Joana? Também, e a felicidade. Portanto, indo buscar e a felicidade, aqui, como há pouco que o professor estava a falar, não é? Que mas porquê que as empresas iam preocupar com a nossa felicidade, não é? Eu talvez iria um bocadinho atrás, que eu sei que hoje em dia também já tentamos não falar da pandemia, não é? Mas tudo aquilo que nós falávamos hoje foi muito impulsionado por aquilo que aconteceu na pandemia, não é? Bem ou mal, há todo um bem que nós podemos retirar, que é agir. Portanto, nós neste momento estamos a agir perante todo o mal que foi criado numa situação de pandemia, não é? Uma necessidade que foi identificada, porque realmente um mal-estar foi criado também durante a pandemia, não é? Portanto, há um desgaste muito grande daquilo que se passou,
mas há também uma identificação clara daquilo que são as necessidades das pessoas. Portanto, falámos muito na saúde mental, na saúde física, portanto, eu creio que as empresas finalmente perceberam que se não tiverem os recursos humanos, que é o maior, quer dizer, representa se calhar 80% ou 90%, não é, do investimento da empresa, portanto, se realmente não investirem no seu maior recurso, na procura de melhores condições, na procura físicas, mas também noutro tipo de ações, não é? E falávamos há pouco da felicidade, que tem muito a ver com ações também sociais, a intervenção junto do indivíduo, não é? Junto no indivíduo, também falámos na saúde mental, não é? E realmente... Mas há pouco a Joana, eu posso cometer esta inconfidência. Sim, claro. Há pouco a Joana dizia, penso que foi durante o nosso almoço, sim, que até já lhe pediram as empresas para contratar psicólogos. É verdade. Tivemos uma empresa. Qual é que era o objetivo? Foi no âmbito do trabalho do workplace, lá está, que foi, sabendo que nós intervimos muito junto dos colaboradores, porque a nossa intervenção é muito na perspectiva de perceber o que é que efetivamente as pessoas procuram. Obviamente neste caso no espaço físico, mas como nós intervimos muito diretamente, e há pessoas que é difícil, há grupos ou indivíduos que são difíceis de chegar, não é? Portanto, nós não somos todos iguais, independentemente de falarmos muito na igualdade hoje, é uma realidade, mas nós somos todos diferentes uns dos outros e dá muito trabalho agir junto do indivíduo, não é? E perante essa situação, a procura de um psicólogo era de abordar os temas da melhor forma possível, para conseguir chegar ao melhor resultado possível. E se formos a ver que hoje em dia neste tipo de processos, que antigamente era mais o departamento financeiro que estava envolvido, hoje em dia é mais o departamento de recursos humanos que está envolvido. Portanto, isto é uma nota clara de que os recursos são necessários, os recursos humanos são os mais necessários e é naqueles que se deve apostar para que estejam efetivamente bem consigo próprios e confortáveis dentro da empresa. E há claros indícios, independentemente de agora haver indícios que vêm dos Estados Unidos, que refletem cá falta de produtividade nos casos em que há mais trabalho em casa. Portanto, isto identifica claramente que os espaços são necessários e têm que ser adaptados, porque muitas vezes em casa não é o sítio onde nós temos melhores condições para trabalhar. E por isso é tão importante criar um quadro de bem-estar. Exatamente. Até para fazer as pessoas... o isolamento, não é? Que também foi falado, não é? Fazer as pessoas regressarem ao espaço de trabalho. Margarida também está connosco, a Margarida Cardoso também está connosco via Teams. A Filipe Morris tem esta responsável por pessoas e cultura. O que é que a cultura aqui quer dizer? Que têm de estar atentos também à diversidade cultural, e aí também é importante, é um vetor importante para o bem-estar dos colaboradores. Sim. Bom, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Tenho muita pena de não poder estar hoje presencialmente. Para nós temos vários pilares. Quando nós falamos de bem-estar das nossas pessoas, nós temos vários pilares que trabalhamos. E nós há pouco ouvimos a talk anterior, que eu acho que cobriu muitos dos aspectos importantes. Claro que há aspectos que são críticos, nomeadamente, enfim, a segurança financeira, a segurança do trabalho, as pessoas poderem sentir que contribuem. Mas depois temos outros, não é, que garantindo essa base que nós trabalhamos. Nós trabalhamos muito os aspectos da diversidade e mais do que da diversidade, das questões de inclusão. Não existe bem-estar e, sobretudo, bem-estar a longo prazo se eu não puder, no meu local de trabalho, ser eu próprio. Ser eu próprio com tudo aquilo que eu tenho. Eu acho que se há uma coisa que a pandemia trouxe de bom, foi de uma vez por todas desmistificar esta coisa da minha vida pessoal e da minha vida profissional, no sentido em que a nossa vida é só uma. Claro que nós temos várias dimensões, claro que temos diversas preocupações, mas a nossa vida é só uma. E isto para dizer que se eu não puder estar inteira como sou
no meu trabalho, muito dificilmente eu tenho um nível de bem-estar elevado e, consequentemente, um nível de compromisso elevado com a organização e, consequentemente, um nível de produtividade também elevado. E, portanto, nós trabalhamos muito esta questão da inclusão, daquilo que nós chamamos a segurança psicológica, que é o poder expressar as minhas ideias, expressar as minhas opiniões, ter uma perspectiva diferente dos outros. E é algo que nós fomentamos muito, não só naquilo que é a Margarida, atitude... antes de falarmos dessa questão, que é uma questão muito importante, e hoje falámos muito dos novos desafios até que as empresas enfrentam, a tabaqueira preocupa-se também com esta perspectiva dada quer pela Ana Rita, quer pela Joana, de um bem-estar através da forma como é organizado o escritório, da forma como ele é decorado até, e até o próprio edifício. Sim, sim, e a diferentes níveis, até porque nós temos... nós, na Tabaqueira, que é a afiliada portuguesa da Philip Morris International, nós temos diferentes áreas de negócio, ou seja, temos uma fábrica, temos um escritório, uma organização comercial, temos lojas, portanto, as nossas pessoas trabalham em ambientes muito diversos entre si. Temos uma grande preocupação com o espaço, desde logo mais fundamental com as questões de segurança e de saúde, não é? E depois com as questões mais ligadas ao bem-estar. Fizemos, por exemplo, aproveitámos a pandemia e o período em que o trabalho remoto era obrigatório, por questões de proteção das nossas pessoas, e aproveitámos para remodelar todo o nosso escritório, porque sentimos que fazia todo o sentido, não só termos um escritório muito mais atual face àquilo que nós prevemos ser as novas formas de trabalho, mas também porque sentimos que no regresso fazia sentido que as pessoas voltassem para a sua casa, porque nós consideramos que isto também é a nossa casa, ou é uma extensão dela, mas que voltassem para um sítio renovado, acolhedor, e que marcasse também o fim deste período de pandemia e o início de uma nova era. Portanto, o espaço foi todo repensado, para se ajustar àquilo que são as condicionantes atuais, desde logo a diferentes formas de trabalhar. Quer-nos dar um exemplo, até dentro destes critérios que ouvimos um pouco o professor Gabriel Leite Mota referir? Alguns exemplos do que fazemos ou da questão do escritório? Não, exemplos da remodelação. Como é que fizeram a remodelação? Quais são as diferenças? Uma ou duas diferenças do espaço? Hoje temos muitos mais espaços... Era antes assim e agora é assim. Sim, nós tínhamos espaços mais fixos. Hoje, porque nós adotámos um modelo de trabalho híbrido, portanto, nós não estamos 100% presencial no escritório, mas achamos que a vinda ao escritório tem que ser uma vinda com significado. E achamos que o trabalho de 100% remoto não nos faz sentido, por aspectos culturais, por aspectos de dinâmicas de equipas, e, portanto, como reflexo, criámos muito mais espaços colaborativos face àquilo que nós tínhamos anteriormente, em que os espaços eram mais individualizados, digamos assim, e hoje temos no nosso escritório muito mais espaços de colaboração para grupos maiores ou mais pequenos, exatamente para garantir também que as pessoas, quando vêm para um propósito diferente daquele que é o trabalho que desempenham de forma remota e que têm no escritório condições para o fazerem. Este é um dos Reforçou-se a relação interpessoal de alguma forma, não é? Vale a pena ir ao escritório. Exatamente. Vou ter o contacto humano. Marisia Jorge é a diretora de Recursos Humanos do Pingo Doce. O Pingo Doce é uma empresa de distribuição e tem desafios muito, muito diferentes até para esta área de promoção do bem-estar. Qual é que é o maior desafio que identificaria? Bem, primeiro, obrigada pelo convite.
eu estava aqui a ouvir e estamos todos a fazer o mesmo caminho em múltiplas dimensões e vertentes. Mas é assim, para o Pingo Doce em particular, a pandemia, e é um facto, as pessoas no Pingo Doce, as pessoas que estavam nos supermercados Tiveram que ficar e foram a par dos médicos aqueles que sentiram medo na pele de morrer à séria. E, portanto, isto trouxe um grande desgaste emocional que não foi sentido no imediato, como todos sabemos, há o pico de adrenalina, mas houve a ressaca, não é? Houve a ressaca. E está a enfrentar agora a ressaca. E é exatamente isso. E neste momento nós estamos muito virados para aquilo que é o tema da saúde mental, do bem-estar 360 graus. Portanto, percebemos que não é um tema só do colaborador em si mesmo, mas é o tema também das suas famílias, porque também elas viveram em casa com os jovens que também tiveram o seu desafio, e crianças e jovens que perderam 2 anos de vida. E, de facto, há pouco estava a ouvir também o tema da pandemia, trouxe a lume uma série de questões, mas andava tudo a fazer pilotos que, de repente, viraram a vida real do dia-a-dia sem direito a mais nenhuma experiência. E, portanto, o grande desafio agora que temos é, primeiro, lidar com este tema da saúde mental e apoiar o colaborador nessa procura de bem-estar. Olhar também para aquilo que são os mecanismos que podemos dispor de apoio familiar e, portanto, e trazer esta felicidade, não é? Porque sabemos que é verdade que o colaborador na Caixa feliz também produz mais, é verdade, e trazer... Aliás, foi o exemplo do professor Gabriel. Produz mais, e trazer este sentido de felicidade. Sabemos que o contexto atual também não ajuda nada, não é? Porque agora veio a guerra e, portanto, vêm as crises todas que estamos aqui a viver e que dispensam qualquer comentário. Todos os dias lemos e vemos nas notícias, mas a verdade é que estamos a trabalhar muito esta dimensão do bem-estar e de que forma é que podemos ajudar os colaboradores a ultrapassarem porque a exemplos saúde concretos. mental é um problema porque as pessoas tendem a não confessar, ou há algumas a não reconhecer que têm esse problema. Aliás, eu diria que os recursos humanos são o segundo turno da ressaca, porque também eles estiveram na linha, a apoiar a linha da frente e, portanto, as áreas de recursos humanos também elas vão passar por estas digestões, digamos assim, deste efeito pós-pandemia. Mas a verdade é que há exemplos concretos. Teleconsulta, nós abrimos um programa de teleconsulta para apoio psicológico, tivemos um boom de pedidos. Há muita vergonha ainda de assumir que se tem um problema, há uma ausência de noção de diagnóstico, de sintomas que já começam a levantar aqui a ponta do véu e que cada um de nós não consegue identificar à primeira vista. E, portanto, há toda uma campanha de educar os colaboradores para uma cultura de interdependência em que eu sou responsável pela Helena e a Helena é responsável por mim. E, portanto, este espírito de entreajuda, de levantem o braço se perceberem que há uma situação que deve ser olhada com uma atenção diferente, independentemente, protegendo garantidamente o colaborador, mas levantem o braço porque é preciso atuar. Posto isto, a teleconsulta é uma das iniciativas, também temos apoio psicológico, também temos tido outros tipos de intervenção, também para este bem-estar, como os horários mais regulados, portanto, todo o planeamento de folgas ao fim de semana e juntar os dias e não terem dias partidos, portanto, todo um conjunto de medidas concretas. Sim, pequenas medidas para melhorar o bem-estar. Juntando agora também, para integrarmos um pouco a nossa conversa, o próprio espaço dos supermercados. Eu nunca me lembrei de perguntar isso. É pensado também na perspectiva do bem-estar de quem nos atende ali na caixa e que às vezes nós nem reparamos quem é. Tem que ser. É verdade que é um espaço, nós visitamos um supermercado e, quer dizer, não reparamos em muitas das coisas que se passam lá, não é? Aquilo eu digo, as empresas são organismos vivos e por isso também têm necessidades diferentes e os espaços também são pensados. Desde o layout do espaço em caixa, das alturas das cadeiras, do tema de haver espaços sociais onde os colaboradores podem fazer as suas pausas e relaxar
e terem o cesto com a fruta ou outros alimentos que podem consumir num espaço privado, desde um espaço para fazerem uma formação ou uma interação mais Mas todos os supermercados têm isso? Tem. Pronto, há alguns requisitos, são requisitos de segurança e são requisitos obrigatórios e legais. Mas depois há toda esta dinâmica que a empresa está... O que é que fazem que não é obrigatório, que não é imposto pela regulação? Por exemplo, terem um sofá onde podem ter uma conversa e beber um café, terem o espaço tão bonito quanto está lá fora. E é uma coisa que o cliente não vê, não está à vista, mas que tratamos os espaços sociais, aquilo que chamamos espaços sociais, com o mesmo rigor dos espaços públicos. E isso é mais um ponto, digamos assim, a promover esse bem-estar. Muito bem. Marta Neves tem uma longa experiência já em diversos setores, é Presidente da Comissão Executiva da Valor Sul, tem um tipo de colaboradores muito específico. Como é que é tratado o bem-estar na vossa atividade? Boa tarde a todos, boa tarde e muito obrigada pelo convite. Parabéns aos resistentes que se mantêm aqui neste último painel a ouvir-nos. Esperemos ser suficientemente interessantes para ficarem até ao fim. Só apresentar um pouco a EGF. A EGF faz parte do grupo Mota-Engil, tem 11 concessionárias que fazem recolha e tratamento de resíduos pelo país fora. Temos 174 municípios connosco, entre eles Gaia. Portanto, estamos também em casa, de certa maneira, e foi, sem dúvida, uma das frentes de trabalho que, ao lado dos supermercados, dos médicos, dos enfermeiros, etc., de quem nos entrega as encomendas, da logística, houve muita gente que a pandemia trouxe visão sobre, e as pessoas que recolhem e tratam resíduos tiveram esse reconhecimento, que posso dizer porque normalmente é um trabalho que não é reconhecido, não é bem visto, as pessoas não dão um significado à recolha do resíduo, é aquilo que a gente quer esconder, não é o lixo, é aquilo que a gente entrega, desaparece e não se vê mais, é isso que nós achamos, mas a verdade é que há muita gente por trás, são cerca de 3.000 trabalhadores a nível da EGF que fazem a recolha e tratamento. E, portanto, esta presença, o nosso primeiro ponto a nível da pandemia foi como é que damos segurança aos nossos trabalhadores, como é que transmitimos esta noção de segurança. Isso durante a pandemia, não é? Isto durante a pandemia, não é? Portanto, houve aqui, acho que é algo novo, a pandemia trouxe-nos muitas lições, a nós gestores, aos trabalhadores e à sociedade, e felizmente acho que estamos a tentar aprendê-las e a acelerar, também acelerou muita coisa. E nós temos, a nível da EGF, muitas realidades. Portanto, nós temos indústria, temos a logística e prestação de serviços. E depois temos os serviços propriamente ditos, que esses sim puderam gozar de um regime de flexibilidade e, portanto, estar em casa, mas houve toda uma continuidade de prestação de serviços com uma enorme visibilidade que foi importante acompanhar. E, portanto, o nosso primeiro passo foi transmitir essa segurança, e essa segurança transmitiu-se sentindo que a empresa estava presente, que acompanhávamos passo a passo as indicações e orientações da DGS, que éramos proativos na proteção dos nossos trabalhadores, mas também noutras coisas que aqui já se falaram, na saúde mental. Porque isso é a consequência, não é? No pós-Covid é isso que estão a enfrentar. Durante o Covid, ainda durante. Havia muita gente com medo. E este medo tinha que, de certa maneira, ser combatido para que as pessoas se sentissem seguras e, portanto, houve ali também algum acompanhamento psicológico, mas também das pessoas em casa. Eu falo por mim, trabalhar e ter crianças em casa não é fácil. Houve ali momentos em que realmente apetecia quase sair porta fora e dizer, pronto, eu abandono isto, não quero saber, venha ao Covid. Mas na prática, acho que este apoio durante a pandemia também foi muito importante. Como é que fizeram? Contrataram psicólogos? Nós fizemos vários webinars com as diferentes áreas da empresa em que toda a gente era convidada a participar, e se depois víssemos necessidade fazíamos o acompanhamento adicional, se as pessoas estivessem interessadas também, porque isto também tem que ser voluntário, nada é feito à força, mas houve uma grande adesão, portanto foi uma coisa muito interessante, foi ver que as próprias pessoas sentiam necessidade de falar, de participar.
Portanto, foi um movimento da empresa que foi muito bem visto e que houve uma grande adesão e, portanto, que acho que é absolutamente determinante, porque também estamos um pouco no entrando agora no ponto pós-pandemia, também sentiu o mesmo ou identificou o mesmo que a Marisa, que é a... Eu acho que as pessoas estão muito cansadas. Há aqui um peso muito grande. Hoje em dia há uma série de variáveis que entram na nossa vida, há o trabalho que entrou na nossa casa, há a casa que continua no nosso trabalho, portanto há aqui uma mudança de paradigma que tem lados bons, tem lados negativos, acho que temos que saber lidar com eles todos. Eu não sei se falaria em política de felicidade, porque eu confesso que tenho um preconceito filosófico quanto à palavra felicidade, associo sempre a algo momentâneo. Tem de ler alguns momentâneo. livros. Sim, eu sei, eu li, mas continuo. Para aqui com o professor para entrar neste mundo bonito da economia da felicidade. Mas gosto do bem-estar, gosto da palavra bem-estar e acho que como empresas que temos a cargo, e acho que todos os gestores que tiveram empresas que continuaram a trabalhar sentiram isso muito, que é termos uma série de pessoas a cargo que queremos manter saudáveis e bem durante este período. E, portanto, acho que aprendemos muita coisa. Aprendemos também a lidar com a tecnologia de uma maneira completamente diferente. Ainda não se falou aqui, mas o papel da tecnologia foi absolutamente essencial durante este processo e nem toda a gente tinha espaço em casa para estar a fazer calls ou o que fosse e trabalhar, ou condições para o fazer, ou não tinha computadores e, portanto, houve aqui também um trabalho de proporcionar estes meios para que as pessoas hoje em dia, que hoje em dia está a entrar Vocês no nosso pagaram os computadores normal. aos colaboradores? Nós o que fizemos foi, muitas vezes tivemos que alterar os computadores que as pessoas tinham ou atribuir computadores a pessoas que não tinham computadores, sem dúvida. E compraram o material de escritório, as secretárias, a cadeira? Não chegámos a esse ponto, mas na parte tecnológica, sem dúvida, também porque não tivemos nenhum pedido nesse sentido, não teríamos nenhum problema em fazer se sentimos essa necessidade. E nota que existe, Marta, existem alterações na produtividade quando identifica um nível de felicidade mais elevado ou de bem-estar, como a Marta prefere. Eu sou uma total adepta de que as pessoas se devem sentir bem no local de trabalho. Portanto, apesar de não gostar da palavra felicidade, identifico uma série de items que acho sem dúvida que um trabalhador feliz, se assim quisermos, é muito mais produtivo. E tem outra coisa, tem um sentimento de pertença. A Valor Sul, da qual sou presidente do museu, mas também na EGF, é uma empresa que está muito presente quer no E, quer no S, não é? Portanto faz parte do nosso ADN, o E e o S. E, portanto, de certa maneira, isso sente-se nas pessoas. As pessoas têm um propósito, fala-se muito hoje em dia do propósito, Exato. não é? Esse propósito está presente nesta área, muito presente, aliás, nas pessoas que trabalham. Eu venho de uma área completamente diferente. Pois, sabemos. Mas já cá estou há alguns anos, portanto já não posso falar que sou uma novata neste setor, mas o que eu senti de grande diferença é o sentimento do serviço público, de que o meu trabalho faz a diferença. E eu acho que isso é muito presente, sobretudo nestas novas gerações, na geração Z, Y, Alfa, que serão os meus filhos. Os millennials, serão os meus quiser. filhos, não é? Pronto, no fundo, toda esta, eu sou o X, não é? Portanto, já estou na parte da raiz do mal, provavelmente. Estas novas gerações têm isso, e nas entrevistas, recentemente tive que fazer várias entrevistas. É muito engraçado ver este propósito presente, esta necessidade de fazer parte de uma experiência, Mas de um questionam-na, objetivo. não é? Perguntam-lhe qual é que é o propósito da vossa empresa, qual é a vossa pegada ambiental, não chegam a esse A ponto. pegada ambiental, já me fizeram essa pergunta. Tema como a flexibilidade de trabalho hoje em dia é uma parte muito importante para as pessoas, mas a parte do propósito, sem dúvida. Eu tive recentemente um caso de uma pessoa que aceitou vir trabalhar pelo mesmo ordenado, simplesmente porque queria realmente vir trabalhar para este setor. Portanto, eu acho que esta nova realidade que temos também a aprender a lidar como empresas, em que as pessoas procuram experiências, procuram projetos, e um bocadinho de encontro aqui ao que se referiu,
E cabe-nos a nós também, empresas, saber lidar com estas novas realidades. Nós também temos o benefício, a nível da Mota-Engil, está-se a fazer bastante trabalho nesta matéria, portanto, nós acabamos por beneficiar do trabalho a nível do grupo. Por exemplo, recentemente fez-se um inquérito de satisfação a um universo de mais de 4.000 trabalhadores, em que cerca de 3.400 responderam a dizer que se sentiam bem no seu local de trabalho. Portanto, acho que há uma série de instrumentos hoje em dia que as empresas se habituaram a começar a utilizar e que querem levar mais longe, porque têm esta consciência de um trabalhador feliz é um trabalhador produtivo, mas também, como aqui já se foi dito de manhã no painel, como instrumento de retenção de trabalhadores, de contratação. Não é fácil hoje em dia contratar e, portanto, temos que nos diferenciar para sermos atrativos, e os resíduos, vamos ser sinceros, não é propriamente o setor mais atrativo acima da terra, e portanto há aqui um trabalho bastante grande a ser mas que eu acho que está presente hoje em dia por imposição regulamentar ou o que seja, está presente na maioria das empresas, e eu gosto de acreditar muito também pelo tema pandemia. Muito bem. Ana Rita, nós vamos fazer só uma segunda ronda, já o tempo corre muito depressa, vamos fazer uma segunda ronda. A Ana Rita trabalha na Woodhalls, que faz projetos de escritórios praticamente em toda a Europa. Quais é que, num projeto em que esteja envolvida, são os elementos fundamentais desse projeto e como é que isso se mede? Não é? Como é que houve aqui ao longo do dia também muito esta questão, este pilar social da sustentabilidade é muito difícil de medir. Como é que isso se mede e quais é que são os elementos fundamentais? Certo, isso é uma pergunta mesmo muito importante. Eu sou apologista do que não se mede, não se controla, e vi que se verificou e ouviu-se muito isto hoje. Em termos do mercado do Reino Unido, existe muito na parte dos escritórios e da parte da arquitetura comercial as certificações, auditorias ou mesmo assessments, que medem não só o impacto do E, da parte environmental, mas também o impacto do S, do social. É verdade que o impacto do ambiente tem sido mais falado, mas também certificações como o LEED, o BREEAM, o Neighbours. Também há certificações que vão medir na parte da arquitetura a saúde e o bem-estar, entre elas chamam-se WELL, FitWell, Building Living Challenge, e estas certificações também podem ser aplicadas nas empresas, como a ISO 14001 ou o B Corp. Quando não existem estas certificações, e isto é que é a parte importante, certo? Nem todos os projetos têm o orçamento certo para que as certificações sejam feitas. O que é importante é aplicar o que nós consideramos os 7 conceitos da saúde quando falamos de um projeto que vai investir na parte do S. Primeiro, temos a qualidade do ar. Em termos de exemplos, como é que eliminamos os poluentes do ar, não só proteger da poluição externa, porque as grandes cidades muitas vezes esse é o problema, como filtramos o ar interior, como também colocamos materiais que não tenham nenhum produto tóxico, de baixo VOC, que são os compostos orgânicos voláteis, que muitas vezes estão presentes nas tintas, nos mobiliários. O segundo conceito é o conforto. Qual é o conforto? Não só maximizar o conforto térmico, mas também o acústico, porque isto sabemos que tem um impacto enorme no stress. Então, o detalhe de como as paredes são feitas, ou mesmo que tipo de acabamentos e superfícies que temos que introduzir no projeto, temos que ter o cuidado acústico e também inclusivo, pois também temos que desenhar para todas as pessoas e, como já se referiu, deficiência não é só de acessibilidade de cadeira de rodas, também visual, qual será o contraste, qual é mesmo as texturas, mesmo em termos de sinalização. O conceito número 3 é luz e vistas, não só considerar, quando estamos a colocar os espaços onde é que eles se encontram, o acesso à luz natural, a melhoria da qualidade da luz artificial, e isto também tem a ver com a acessibilidade visual, o controle do brilho, se acrescentamos então stores, cortinas,
E os elementos biofílicos, a presença de não só plantas, mas como é que trazemos a biofilia dentro dos espaços, através de texturas, de padrões e mesmo de cores. O conceito número 4 é a qualidade da água, a filtração e o tratamento da água, mas também localização estratégica dos pontos de água. Isto parece um pouco básico, mas realmente às vezes não existe isto nos espaços presentes e a água contribui bastante para um indicativo do bem-estar dos utilizadores dos espaços. O conceito número 5 é o fitness e a nutrição. Em termos de espaços, como é que nós pensamos o espaço de modo a criar um espaço ativo? O incentivo de uso de escadas, se as escadas são visíveis, se estão num sítio que vão ser mais utilizadas, qual é o programa e função que seja claro. E foi referido aqui, realmente as pessoas estão a utilizar os escritórios para usos diferentes, às vezes para tentarem se focar, outras vezes para colaborar. Então que este uso e programa seja claro também as deixa menos estressadas. E realmente, em termos de acrescentar espaços de bicicleta, balneários, de modo a que contribuam para um transporte mais sustentável e saudável para os utilizadores. O número 6 é a mente. E isto não só a mente, mas em termos de designers, como é que vamos estimular a experiência sensorial dos utilizadores, com cores, texturas, quais são também a criação dos espaços. Aqui fala-se muito dos prayer rooms, dos mother rooms ou mesmo well-being rooms, e às vezes quando os projetos se falam, sim, uma das meeting rooms se vai tornar a well-being room, acrescenta-se só o nome e muitas vezes são espaços que têm que ser pensados anteriormente, mesmo em termos de luz, mesmo acrescentar água ou mesmo maneiras diferentes de mobiliário. E o último que também foi falado aqui, a segurança, não só a materialidade de não tóxica, esta transparência dos ingredientes de que colocamos no espaço interior, como avisei, como expliquei, as pessoas passam muito tempo dentro destes espaços a respirar o ar, por isso nós controlamos os materiais que colocamos nos espaços e também espaços seguros, não com sensores, que oferecem esta segurança. De elementos muito importantes e que as empresas, esperemos, estão mais abertas a aceitar. Sem dúvida. Acho que sim, que as empresas estão mais abertas a aceitar. Está neste mercado. A Ana Rita fez aqui uma lista de 6 elementos. Sim. As empresas estão hoje mais abertas a aceitar estes escritórios. Estão. E eu acho que aquilo que a Marta falava há pouco é uma exigência de quem para lá trabalha também. Portanto, ou seja, não é só uma exigência. Eu acho que há aqui um impulso também de algumas empresas internacionais de que já estão focadas nestas questões, não é, do bem-estar e da sustentabilidade, e em todos estes requisitos que estavam a ser referidos. Mas obviamente que imagino, quando nós estamos a oferecer um espaço, já vêm ter connosco a dizer, então, mas conseguimos chegar a determinados requisitos, o edifício consegue chegar a determinados requisitos. Os próprios investidores, é óbvio que também estão um bocadinho forçados a isso, não é? Porque as regras internacionais e todas as orientações da União Europeia e demais vêm nesse sentido. É mais por causa do FAO e não da senhora, como disse a Margarida Conte. Obviamente também, não é? Nós não gostaríamos de ver desta forma, mas se calhar nós de vez em quando precisamos de ser um bocadinho obrigados a fazer as coisas. Portanto, lá estava a questão da pandemia que forçou, não é? Onde foram identificados problemas, mas obviamente as próprias exigências das organizações, não só internacionais, mas governamentais, que ao fim e ao cabo vão impulsionando. Por isso mesmo é que as entidades públicas também têm uma vertente extremamente importante de regularizar e de fiscalizar, não é? Mas a Joana, que tem uma visão do mercado em termos globais e imobiliário, nota que as empresas que mais procuram esses serviços, não apenas aquelas, obviamente por motivos regulatórios, todas terão de procurar. Claro, mas as que procuram mais isso são aquelas em que há mais escassez de mão de obra e que, para reterem o talento, como aliás disse a Marta, têm de oferecer melhores condições. Não só, até porque mesmo aquelas que têm recursos, têm dificuldade em retê-los. Portanto, se não agirem em conformidade, também não vão conseguir fazê-lo durante muito mais tempo.
E falemos, por exemplo, na área da tecnologia, obviamente que há falta de recursos, Sim, claro. mas que realmente há muita aposta na tecnologia, não é? Portanto, tem grandes empresas ligadas à tecnologia, que aliás foram se calhar as primeiras Mas a adotar há alguns... pouco o professor dizia que quando há muito excesso de oferta de mão de obra, não é? É que as empresas não se preocupam tanto com isso. A minha questão é, empresas em que mas há... eu acho que mesmo assim há uma preocupação, porque como digo, mesmo aquelas que têm recursos, e nós notamos que nós acompanhamos centenas de empresas, ao longo deste ano acompanhamos centenas de empresas e sentimos que mesmo aquelas que têm recursos têm que arranjar formas de os reter. Ou seja, se não apostarem, mais cedo ou mais tarde vão acabar por perder os recursos. E perder os recursos para outras que estão a criar essas oportunidades. Claro. E que estão a investir, não é? E realmente todos estes requisitos, mas obviamente todos os outros que têm a ver com a parte social, portanto não só a nível de espaço, mas tudo aquilo que se pode oferecer é obviamente tido em conta. Mas é como digo, se aquelas que neste momento têm recursos não agirem rapidamente, eu acho que também estão mais alerta para isso, facilmente vão perder esses recursos. Qual é que foi o projeto que acompanhou até hoje que considerou mais desafiante e interessante? Eu acho que há um projeto que é extremamente interessante, está neste momento a terminar, que é a reabilitação do edifício que nós ocupamos. Portanto, nós começámos a reabilitar o edifício Miguel Bombarda 4, em Lisboa, e depois decidimos mudar para o edifício porque achávamos que o espaço onde estávamos já não cumpria com os requisitos. Gostaram tanto dele, disseram, não, este fica para nós. Ou seja, já agora fica para nós. Nós ocupamos 2 pisos do edifício, mas foi extremamente desafiante, porque lá está, isto é tudo muito bonito de falar, mas a parte económica também fala, não é? Obviamente. Claro. Portanto, os investimentos têm que ser feitos de uma forma bastante conscienciosa, retorno, não é? Obviamente, porque não há omeletes sem ovos, portanto tem que haver dinheiro para isto tudo, não é? E a verdade é que nós começámos com um investimento muito baixo, ou seja, começámos ali com uma estratégia que envolveu vários departamentos da empresa, que começou com investimento baixo, ou seja, com um retorno até também ele mais baixo. E a verdade é que nós, depois de todo o projeto, ou seja, o projeto de reabilitação, a perspectiva, a oferta, que também é escassa, ou seja, os espaços de qualidade nos vários centros urbanos, a oferta de qualidade é escassa, não é? Portanto, há projetos novos, mas são poucos, portanto, tem que se reabilitar aquilo que já está muito ultrapassado, não é? Que não tem as condições que são solicitadas neste momento. E a verdade é que nós conseguimos passar de uma renda que, lá está a rentabilidade, conseguimos passar de uma renda de 19 euros o metro quadrado para 25, neste momento já vamos nos 25 euros o metro quadrado, precisamente porque conseguimos criar a qualidade no edifício e o investimento necessário para ter um bom retorno e para conseguir atrair empresas. E neste momento nós temos lista, portanto nós ocupamos 2 pisos, há mais outros 2 pisos ocupados, há mais 3 em vista também de ser ocupados e neste momento temos uma lista de espera de potenciais ocupantes, independentemente da escassez na oferta, mas a verdade é que o edifício oferece bastantes condições e obviamente tive de buscar essas certificações, portanto certificação BREEAM Use e WELL, todas estas certificações, mas eu diria que é mais uma estratégia 360 graus que ao fim e ao cabo envolve esta questão da sustentabilidade e do bem-estar, portanto consegue atrair, obviamente estar no centro urbano, portanto uma boa localização, mas tudo o resto que oferece a nível de amenities, como da questão dos balneários, falava o parqueamento das bicicletas, etc. E naturalmente esta ligação que nós também vamos conseguindo criar junto das entidades públicas, ou entidades neste caso com a Câmara, com a questão da mobilidade, etc., de perceber efetivamente o que é que vai acontecer para poder proporcionar uma boa informação a quem quer ir para o edifício. Realmente ali estamos numa ótima localização. Margarida, tem no seu espaço de trabalho o cumprimento de todos aqueles elementos que a arquiteta Ana Rita referiu? Acho que não. Mas está quase. Sendo muito honesta, acho que não. Estava a tentar ver quais é que fazíamos. O tick the box, acho que não temos. Mas nós temos, e como eu dizia há pouco, eu acho que isto também foi fruto da pandemia, uma maior abertura das empresas e da administração das empresas para trabalhar estas questões. Eu queria só referir que, para nós, o bem-estar
é um tema muito, muito alargado. É por isso também muito difícil de trabalhar, não só acredito que na tabaqueira, no Philip Morris International, mas na maior parte das empresas, também porque é muito idiosincrático, não é? No sentido em que o bem-estar pode querer dizer coisas muito diferentes para pessoas diferentes. E nós medimos isso. Há pouco a Ana Rita dizia que aquilo que não é possível de medir não existe. Nós fazemos questionários organizacionais com um conjunto diferente de dimensões a cada trimestre, porque é também a cada trimestre que nós vemos com mais detalhe os nossos resultados de negócio, é também a cada trimestre que nós vemos os nossos resultados organizacionais. E uma das dimensões deste questionário é exatamente a dimensão do bem-estar e do bem-estar emocional e psicológico. E com base naquilo que nós temos aprendido, não só com estes resultados numéricos, mas com todas as atividades que temos feito no sentido de ouvir mais as nossas pessoas e fazer com elas exercícios de aquilo que nós chamamos de cocriação, ou seja, desenhar com elas o que é que são os elementos que lhes fazem mais falta, nós definimos um conjunto de linhas de atuação e algumas passam pelas questões do ambiente de trabalho mais físico, outras estão mais relacionadas com as próprias dinâmicas, ou seja, a dinâmica com a chefia, a dinâmica com a equipa de trabalho, porque nós percebemos, e acho que isto é também é intuitivo de perceber, que a relação que nós temos no dia-a-dia, nós passamos muito tempo no trabalho, o que significa que as nossas relações de trabalho, se não forem de facto relações não só eficazes do ponto de vista do produto que geram, mas relações que são fáceis, que são produtivas, que são proveitosas até e agradáveis, que isso não é, enfim, a longo prazo, e esta é uma conferência sobre sustentabilidade, a longo prazo não são Também sentem que o espaço de trabalho, o bem-estar, é muito importante para reter os colaboradores? Neste momento, nós temos uma multiplicidade de espaços de trabalho, não é? E isto é verdade para nós, que temos diferentes áreas na organização, e acho que é verdade para muitas outras empresas. O meu espaço de trabalho nem sempre é um espaço físico. Se eu for, por exemplo, um comercial, não é? Que tiver uma atividade, que estou na rua, se eu trabalhar numa loja tenho um espaço físico, se eu trabalhar num escritório tenho outro espaço físico. Tem muita diversidade de espaços, não é? Muita diversidade. Mas há um espaço que não é físico, que é onde as pessoas se encontram, que é o espaço da sua equipa de trabalho. E para mim há um elemento que é preciso perceber, que é como é que o espaço físico estimula o espaço de relação, e que eu acho que a Ana Rita também focou muito nisso, mas é preciso trabalhar as outras dimensões. E só deixar também uma outra nota em relação à sustentabilidade nas organizações, porque já se falava muito sobre bem-estar, possíveis burnouts antes da pandemia, não é? Exato, a pandemia veio exacerbar os problemas. As empresas que não se focarem em pensar nos seus processos de trabalho, no workload, não é? Naquilo que é exigido a cada um de nós, porque a produtividade vem sempre com um preço, não é? Com um custo associado. Eu acho que dificilmente vão ter esta sustentabilidade de longo prazo, também do ponto de vista organizacional. E, portanto, ou seja, é uma questão de continuar, de sobrevivência da própria empresa, quase, não é? De ser uma empresa rentável. Alguém me dizia no outro dia que antigamente, para ser sustentável, era preciso ser rentável, hoje para ser rentável é preciso ser sustentável. Exatamente, nas diferentes dimensões.
Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Margarida. Marísia, no seu caso é tudo muito mais difícil de gerir. E qual é que seriam para si os elementos fundamentais para este bem-estar das equipas que está a gerir? Sim, imagino que todos aqueles elementos que a arquiteta Ana Rita referiu são impossíveis num negócio. Nem tanto, não? Porque são 30.000 pessoas e em 30.000 pessoas há de todas as cores. E, portanto, nós temos pessoas de escritório, temos áreas de tecnologia, temos laboratórios de genética, quer dizer, temos uma panóplia de atividades e funções. De genética, olha, cá está uma coisa que eu não sabia que o Pingo Doce tinha. Que vai, tanto desde as áreas de suporte, estas áreas de transformação e também estas áreas, obviamente, de operações onde as lojas se inserem, mas quer dizer, é uma multiplicidade de funções e de espaços, como já aqui foi dito, e de realidades completamente distintas, até aos centros de logística versus as lojas. Portanto, há muita particularidade. Há um aspecto que é mesmo comum, que é tentar encontrar soluções adequadas àquela realidade. Não adianta continuarmos a pensar que uma solução vai funcionar para todos, eu tenho que encontrar espaços que funcionem nas lojas, eu tenho que encontrar outras particularidades que funcionem junto de um centro de logística, como, por exemplo, uma medida de creches para os colaboradores poderem deixar os seus filhos nos horários que sabemos que são difíceis. Mas têm creches? Temos. Junto dos centros de logística. Portanto, eu tenho que encontrar soluções para aquela atividade, para aquela natureza de atividade. E isso é que eu acho que é desafiante, porque depois o traço tem que ser comum. Eu concordo em absoluto com aquilo que já foi dito aqui, que é quem não se sente bem numa companhia ou numa empresa neste momento, não vai estar. Portanto, é sim ou sim olhar para as pessoas no seu portanto, como elas são, não é? Usa-se muito o termo do human-centric, mas eu acho que temos que começar a tirar o centric e ser só o human, porque a pessoa, e é um trocadilho, atenção, mas a pessoa efetivamente é ela que vai tomar as rédeas do seu destino, e é ela que vai decidir se fica ou se vai, em função do quão bem se sente e como é que se identifica. A Marísia tem também muitos colaboradores pouco qualificados, em que, em princípio, haverá excesso de oferta. Com esses também se preocupam, ou é um bocadinho como o professor há pouco disse, eu acho que são hoje os sacrificados? Sim, eu acho que hoje eu preocupo-me verdadeiramente com todos, porque aqueles que não são tão qualificados temos uma concorrência, não é? Temos a concorrência a todos os níveis, temos a concorrência dentro mesmo da natureza de atividade, temos concorrência com outros setores de atividade, portanto, e é um tema. E aqueles que são mais qualificados, temos um mundo, não é? E é um mundo cada vez mais global e cada vez mais à distância de clique, não é? E às tantas já não estamos a concorrer nem sequer na mesma geografia, já estamos a concorrer com várias outras geografias em simultâneo. E, portanto, verdadeiramente o meu maior desafio hoje é preocupar-me com todos. E em reter e tentar adequar, então, para procurar esta noção de propósito e esta ligação forte à companhia e conseguir ter menos desafio de atratividade, porque estou a apostar mais na retenção. Este é de facto o meu maior desafio neste momento. Qual é que foi o desafio que considerou mais